campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá a todos, sejamos todos bem-vindos a este momento onde juntos nós faremos a reflexão em cima de um pequeno texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler juntos. Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 2. Comecemos então. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus então disse a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso aqui está em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25 e Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Notemos que esse item, essa história que aqui narrada, esse episódio na realidade, ele foi bem escrito por 3 evangelistas. Então, esses evangelistas, imagina a importância, o quanto esse dado impactou naquela época, essa fala de Jesus. Porque, na realidade, todos nós temos um certo... com as pessoas de mais dinheiro, tá? Eu já ouvi muito, porque rico tem que me dar, porque o rico tem que me dar, porque o patrão isso, porque... O detalhe da riqueza... Tanto que esse texto aqui se chama Salvação dos Ricos, justamente é por questão de valores. Não os valores propriamente ditos em razão do que a pessoa tem em função monetária, mas qual é o valor que nós damos ao que nós temos. Pode ser apenas uma casa bem simples ou uma casa luxuosa, não importa. Um carro de 10, 15 anos ou o último carro do ano, não importa. O que importa é o valor que nós demos. Só que o valor nosso da riqueza, o que é a riqueza? A riqueza é tudo aquilo que nós temos. E na realidade a nossa riqueza não se trata só em dinheiro. Não é só os bens materiais que é a nossa riqueza. Nós todos somos ricos, porque na verdade nós fomos criados por Deus. E Deus, na sua infinita bondade, não ia deixar os seus filhos pobres. Todos nós temos, porque dentro de nós existe uma centelha divina. E essa centelha, a nossa necessidade é justamente de fazer com que ela cresça, do que ela simplesmente aflore. Então, e como é que nós vamos fazer essa aflorar? Justamente trabalhando aquilo que nós temos de melhor. A nossa riqueza é aquilo que nós aprendemos a ser, muito acima daquilo que nós temos. E um detalhe que me chama a atenção nesse texto, quando eu li, assim, me chama bastante atenção, é justamente aqui, ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho,
porque possuía grandes haveres. Daí eu penso assim o seguinte, por que ele saiu tristonho? Tá? Porque na realidade, tá, a gente não sabe quem ele era. Porque a Bíblia, no Evangelho, não tem maiores informações a respeito dele. Não diz se ele é filho único, se ele é um filho mais velho. Não entra nesses detalhes. Tá? E daí nós não sabemos por que ele saiu tristonho, porque, né, ele queria seguir Jesus, ele queria ser uma pessoa melhor, mas não sabemos das responsabilidades que ele tinha. Medo, talvez medo de desapontar a família, medo de uma vida diferente, nós não sabemos. Tá? E daí eu fico pensando o seguinte, e se fôssemos nós no lugar dele? Se Jesus mandasse nós nos desfazermos de tudo que nós temos para segui-lo, qual seria a nossa atitude? Porque na realidade eu penso o seguinte, que aí eu acho que Jesus estava testando, porque Jesus na realidade conhecia. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. Como ele mesmo diz que ele conhece cada uma de suas ovelhas e as conhece pelo nome. Então ele sabe de todo o nosso passado, nossas vidas anteriores, o que nós fazemos ou fizemos ou deixamos de fazer. Ele sabe tudo. Mas ali era mais uma questão de ensinamento, porque Jesus não perdia uma oportunidade para nos ensinar. Ali ele estava questionando o tamanho do nosso apego, as nossas responsabilidades, as nossas atividades, porque aqui quando ele saiu tristonho, porque possuía grandes haveres, né? E como nossos medos, os nossos afazeres, os nossos apegos, eles nos limitam no nosso dia a dia. Ele faz com que a gente tenha vontade de fazer alguma coisa, tenha vontade de realizar um sonho, mas a gente se prende. E daí é o momento da gente começar a pensar nisso. A pensar justamente nesses detalhes, o quanto eu sou preso àquilo que eu tenho. Qual é o valor que eu tenho? Porque na realidade, como eu disse no início, todos nós somos ricos. Porque nós somos filhos de um pai rico, dono do universo. Então todos nós temos as nossas riquezas, a nossa inteligência, tá? Nós temos nosso trabalho, a nossa capacidade, nós como profissionais, se nós fazemos o nosso melhor, né? Nós como pais, como mães, como em tudo, como criamos nossos filhos, na educação. Então, aqui ele saiu tristonho. E nós, quantas vezes nós rejeitamos um convite, tá? Porque nós temos essa tristeza, nós ficamos com essa tristeza. Porque a gente tem vontade de fazer tudo. E nem sempre nós ainda temos a capacidade de fazermos tudo. Então, não nos condenemos, tá? Mas o importante é nós termos ciência, consciência daquilo que realmente importa para nós. No caso do rapaz, do jovem rico, como é o texto, tá? Para ele, a família foi o mais importante, os haveres. E nós? O que é mais importante para nós? O que nos prende? Quando Jesus convida ele nos dá uma oportunidade, alguma coisa para fazermos, alguma coisa diferente, um trabalho voluntário, uma caridade, abrir mão de alguma coisa em favor de outra pessoa. O que nos prende? Esse é um questionamento que nós devemos fazer. Se fôssemos nós no lugar daquele jovem, o que nós responderíamos para Jesus?
Será que nós faríamos a mesma coisa e sairíamos totalmente tristonhos? Não sei. Isso é de se pensar. Porque ali mais tarde, Jesus fala justamente da dificuldade dos ricos abrirem mão. Porque o problema não é o dinheiro. Porque o problema não são aquilo que nós temos. O dinheiro é apenas mais uma ferramenta. Os bens que nós temos são apenas coisas para facilitar o nosso bem-estar. Os bens que eu digo é a própria tecnologia que nós temos, uma simples máquina de lavar roupa, a geladeira, as facilidades do nosso dia a dia. Uma casa simples, mas que tenha algum conforto. Uma coberta quente nos dias frios, uma comida na mesa. Outra riqueza, a família, os filhos indo bem na escola, né? As coisas indo bem no emprego, eu me dando bem com os vizinhos, eu me dando bem no meu trabalho, fazendo o meu melhor. Tudo isso é riqueza. Mas essas riquezas que Deus nos dá é justamente para fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores. Que nem a parábola dos talentos que nós já aprendemos, já ouvimos várias vezes. Esses talentos, essas riquezas que Deus nos dá, é para nos tornar pessoas melhores. Para fazer com que as lições do dia a dia, elas facilitem as nossas lições, mas não nos impeçam de crescer. O problema é quando essa riqueza nos impede de crescer. Né, irmãos? Então, nesse momento, é bom a gente pensar um pouquinho, dar mais valor e, principalmente, sermos gratos a tudo que Deus nos dá. Sermos gratos à vida, à saúde. Se tem algum problema, agradeça que ao menos tem um médico, tem medicamentos à disposição, né? Tem recursos para ir atrás. Tem as coisas que facilitam um pouco. Como eu disse, tudo é ferramenta. Porque nós estamos aqui apenas para procurar evoluir. Nós não estamos aqui de férias. Mas podemos fazer com que sejam umas férias, no sentido que a gente aproveite as lições da vida, aproveite a viagem, aproveite a paisagem. Até no engarrafamento durante a viagem de férias, aproveita para conversar com a pessoa que está no teu lado, a viagem fica mais tranquila, né? A viagem passa mais rápido as horas, né? Não entrar naquele negócio do queixume, porque a gratidão nos deixa mais leve, mais felizes. E daí quando Jesus pergunta, né, se nós realmente queremos ser perfeito, se queres ser perfeito, vai e vende. Daí tu não precisa vender nada, porque tu apenas usou, tu não foste usado pelos bens materiais, pelas coisas. Tu não te apegou, tu apenas usou, né? Porque todos nós não somos donos de nada, porque quando nós formos, tudo fica. Tudo fica. Então, esse é o detalhe. Quando Jesus chegar a nossa hora, vamos simplesmente agradecer por tudo que nós tivemos. Vamos simplesmente agradecer pela misericórdia divina que nos amparou nos momentos mais difíceis. Naqueles desafios que nós temos no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente pensa que não vai conseguir. A gente chora. A gente se lamenta. A gente vai na casa espírita, a gente toma passe, a gente faz um atendimento, a gente chora no atendimento fraterno, a gente chora nos atendimentos e a gente é consolado.
agradecer por tudo isso. E assim nós vamos agradecendo a Deus e encerrando esse momento de reflexão. E nós vamos fazer agora, o nosso momento de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício dos nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tua bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do Teu supremo amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade e despede-nos na Tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site